Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e deixar a sua Bíblia aberta na primeira epístola de João, no capítulo de número 4. Primeira epístola de João, capítulo de número 4. Senhor nosso Deus, fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações e abençoa-nos aqui, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, e desperta-nos para que possamos, como a Tua palavra diz, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor. Nós oramos aqui no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu iniciarei essa mensagem pela conclusão da mensagem. O versículo elegido por nós para essa palavra é o versículo de número 18, do capítulo 4, da primeira epístola de João, no qual encontramos, na primeira parte do versículo 18, a afirmativa bíblica: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, em algumas versões você encontrará o verdadeiro amor, lança fora o medo. Em algumas versões você encontrará, lança fora todo o medo. O perfeito amor lança fora o medo. O medo é um dos elementos dominadores na vida do homem. Sociedades são às vezes regidas, conduzidas por meio do medo. Se você fizesse uma pequena pesquisa dos grandes nomes da história da humanidade, daqueles homens que dirigiram nações, que governaram reinos, você encontrará um elemento estranhamente presente na maior parte deles, chamada a crueldade. A crueldade. Extremamente cruéis foram homens como Gengis Khan, como os Césares romanos, como Alexandre o Grande. E se você chega, inclusive, para mais dos nossos dias, também encontrará esse elemento da crueldade. E a crueldade implica em produzir um domínio por meio do medo. Hoje, o mundo enfrenta um novo tipo de guerra que em nada tem de novo, porque sempre existiu, que é o terrorismo. O terrorismo é afetar e mesmo dominar por meio do terror. A palavra que é utilizada aqui é a palavra phobos. A palavra phobos, que é fobia para nós, e que você tem vários tipos de fobias, vários tipos de medos e várias intensidades destes mesmos
medos. Há pessoas que têm acrofobia, medo de alturas. Há pessoas que têm claustrofobia, medo de lugares fechados ou mesmo herméticos, apertados. Há pessoas que têm medos diversos. Mas o medo é um elemento que surge na natureza humana a partir, biblicamente, da queda do homem. Quando o homem cai, quando o homem peca e tem consciência de que está nu, que a Bíblia diz, abriram-se os seus olhos e viram que estavam nus. Porque antes, se estavam nus, não percebiam a sua nudez. A maior parte dos estudiosos das Sagradas Escrituras é praticamente unânime que o homem era cheio, mas cheio da glória de Deus. Havia uma glória resplandecente no homem e na mulher. E quando o casal pecou, quando o casal desobedeceu e o pecado entrou no mundo, eles foram despidos, destituídos, como a Bíblia diz, que todo homem pecou e destituído está da glória de Deus. Então, a palavra destituída também pode ser traduzida como uma palavra despida. Foram despidos da glória. Antes, eles estavam nus, mas vestidos de glória. Agora, eles estavam apenas nus. Eles não tinham mais a glória por causa do pecado. E a voz de Deus chama o homem, e o homem se esconde. E quando Deus chama o homem à sua presença, o homem diz, tive medo, porque estava nu. Então, pela primeira vez, dos lábios do homem é dita a palavra, tive medo. E o medo nos faz fugir. O medo nos faz esconder. O medo não leva a uma solução. O medo apenas procura uma fuga. É isso que o medo faz. O medo ou nos paralisa ou nos faz fugir. O medo, o phobos, que pode ser também traduzido como a palavra terror. Terror. Há um espírito que vai além daquele medo que nós chamamos cuidado, prudência. Jesus mesmo disse que nós deveríamos ser prudentes. Jesus não disse que nós deveríamos ser medrosos. Amém? Prudentes, cuidadosos, cautelosos. E não que nós deveríamos ser medrosos. Aliás, Deus não nos tem dado um espírito. E eu quero frisar bem esta palavra, um espírito de covardia. Mas antes, Ele nos tem dado um espírito de poder, de amor e de moderação. O que equilibra tudo é a moderação. Deus nos tem dado um espírito que é a manifestação do contrário de um espírito de covardia, de um espírito heróico, de um espírito valente, de um espírito corajoso. E esse espírito corajoso se manifesta com um espírito de poder, de amor e de moderação.
Somos corajosos com poder, com amor e com moderação. Somos heróicos com poder, com amor, com moderação. Somos valentes com poder, com amor e com moderação. Esse é o espírito que deve haver em nossas vidas. Jesus mesmo disse a João e a Tiago, seu irmão: vós não sabeis de que espírito sois? Esse não é o vosso espírito. Tendes poder. Por quê? Porque eles diziam: quer que mandemos vir fogo dos céus. Isso não é valentia. Isso é ser valentão, não é ser valente. É diferente. Esse não é o seu espírito, porque o seu espírito não é apenas de poder. O seu espírito é de poder, de amor e de moderação. E um poder sem amor é apenas um totalitarismo. Um poder sem amor é uma opressão. Um poder sem amor é uma dominação. Nós precisamos de poder, mas nós precisamos de amor. E para equilibrar todas essas coisas, moderação. Nós precisamos ter tudo na medida certa. Então, o homem enfrenta, e existe, eu diria, existe um espírito. Hoje de manhã eu falei de um espírito. E agora à noite, estranhamente, eu vou falar de novo sobre um espírito. O espírito Fobos, o espírito demoníaco de medo, de pavor. Que pessoas têm que ser libertas desse espírito. Um espírito que as limita, um espírito que prejudica, inclusive, a nossa fé, a nossa operosidade em fé e no Senhor. Para vencermos esse espírito, necessitamos ter em nós o que nos compete ser. E o que nos compete ser? Diz o apóstolo Paulo: orai por mim, para que eu seja ousado, como me compete ser. Para que Deus nos use, nós necessitamos de fé, mas com a fé necessitamos de ousadia. Meus irmãos, sabe, Jesus escolheu muito bem os seus discípulos. E uma das características interessantes de um deles, que era Pedro, era a ousadia. Pedro foi um homem extremamente ousado. Ele era ousado, ousava fazer o que os outros não faziam. Ele foi ousado no momento em que Jesus disse aos seus discípulos: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, impetuosamente, ousadamente, diz: tu és o Cristo. Interessante que Pedro, eu não sei se eles previamente haviam conversado algo entre eles, mas Pedro, dizendo em nome de todos, arrogando essa autoridade para si, chamando essa responsabilidade para ele, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: não foi sangue nem carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Havia ousadia em Pedro, mas também havia medo em Pedro. Quando Pedro nega ao Senhor Jesus, Pedro nega por medo. Quando você tem medo, você começa a se afastar de Cristo. Você começa a ser dominado pelos seus temores. Você não mais é ousado como antes. E se você não é ousado como antes, você não será
usado como antes. Nós necessitamos de ousadia para sermos de fato usados. Se existe um homem que eu diria, mas que exagero é este de pedir ousadia, seria o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para mim, é um homem extremamente corajoso. É um homem que dá o seu rosto a ser esbofeteado. É um homem que entrega o seu próprio corpo a ser apedrejado. É um homem que não teme os perigos. A Bíblia mesmo nos fala, e ele mesmo defendendo o seu apostolado, disse, em perigos muitas vezes. Ele disse, eu enfrentei como homem em Éfeso a feras. Alguns dizem que isto era uma linguagem simbólica, mas isto também deve ter sido literal, porque ele deve ter sido jogado às feras, às bestas feras. E Paulo teve que enfrentar. E eu tenho pena da fera que teve que enfrentar Paulo, porque se ele está dizendo, eu tive que enfrentar, é que ele saiu vencedor. Ele saiu vencedor. O medo, meus amados irmãos, nos leva a cometer erros, nos leva a desviar-nos do propósito, nos leva a retrocedermos aonde não deveríamos retroceder, nos leva a negarmos a quem não deveríamos negar. O medo nos leva a nos esconder, a fugir. Mas existe uma cura para o medo. O verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Porque a ousadia, a valentia, a coragem, a bravura, tudo isso parece o oposto ao medo, mas o oposto ao medo é o amor. É o verdadeiro amor que vence, é o verdadeiro amor que lança fora. Quando a Bíblia usa esta palavra, lança fora, essa é a palavra que é a palavra, inclusive utilizada na língua espanhola para libertação. É a palavra utilizada para expulsão, echar fuera, lançar fora, jogar para fora, lança fora, expulsa. O medo tem que ser expulso. E o medo é expulso pelo verdadeiro amor. Mas quando João está falando desse verdadeiro amor, como é que nós vencemos o medo? Sendo amados ou amando? Veja o que João nos diz aqui. Amados, amemo-nos uns aos outros, versículo 7. Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Em que consiste o amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós
aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Aleluia. O amor que lança fora o medo não é o amor que nós o amamos, mas o fato dele ter nos amado. O apóstolo Paulo, falando sobre tema semelhante, sobre o nosso amor por Deus e o amor de Deus por nós, diz: amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. De modo que aqui, o amor que lança fora o medo, de certa maneira, é conscientizarmos-nos do amor de Deus por nós. Se Deus nos ama, e Ele nos ama, não há por que termos medo. Não há por que sermos dominados pelo medo. Hoje, muitas pessoas estão tão dominadas pelo medo, na nossa sociedade, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, que nossas decisões estão sendo baseadas nos nossos medos. Eu vou baseado em meu medo, eu não vou baseado em meu medo, eu faço baseado em meu medo, eu não faço baseado em meu medo, é o meu medo que me governa, é o medo que está governando. Isso se chama terrorismo, isso nasceu no inferno, isso não é do mundo islâmico, isso precede. A igreja já funcionou através disso. A Inquisição era um terror e dominava a partir do terror. Era um medo, era maldade, era crueldade. Tudo isto. Os homens decidiam sua vida pelo medo, e os homens estão decidindo a sua vida pelo medo. No nosso Rio de Janeiro está dominado por um espírito de medo. As pessoas estão perdendo esperança. As pessoas não têm esperança. Pessoas estão indo embora da nossa nação porque não têm esperança. Meus irmãos, há esperança. Cristo tem e nos dá esperança. Ele nos ama. Ele se deu por nós. Pessoas, e eu volto a dizer, nosso ministério não se posiciona politicamente, cada um tome a sua decisão política, mas uns hoje estão querendo votar não por convicções, estão votando por medo de um ou por medo de outro. É o medo que está dominando, não é o raciocínio que está dominando. E o medo, quando domina, nos leva a coisas como nós vemos, violências, agressividades. Porque onde o medo se instaura, as reações são as reações máximas do medo. Fuga, egoísmo, crueldades. Uns reagem exercendo o medo, outros reagem sendo dominados pelo medo. Mas tudo isso é um espírito só, é o medo. No entanto, quando nós nos conscientizamos, quando nós entendemos, quando nós vivemos o amor de Cristo lança fora todo o medo. Todo o medo. Deixe-me dizer uma coisa, não tenha medo que Haddad seja eleito, nem tenha medo que Bolsonaro seja eleito. Creia no seguinte, com um ou com o outro, eu não estou dizendo nem que um é bom, nem que outro é ruim, isso não me interessa. A minha vida não é determinada por eles, a minha vida e a tua vida é determinada pelo autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo.
Deixe um pouco essas paixões de lado, deixe um pouco essas coisas para longe de você e saiba do seguinte: aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele, gratuitamente, todas as coisas? E aí você dirá, como o apóstolo Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? É isto que antecede esse versículo. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Se inicia dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que o apóstolo Paulo nos diz: nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus nos ama. Deus nos ama e nós temos que abraçar este amor. E nós temos que ser dominados, afetados, influenciados por esse amor. E não pelo espírito dominante neste mundo. Nós não somos deste mundo, nós não temos a cultura deste mundo, nós temos a cultura, digamos assim, do reino dos céus. Em nós deve se manifestar a mentalidade de Cristo. A mentalidade de Cristo. Isso não quer dizer que nós não passemos por dificuldades, isso não quer dizer que nós não tenhamos problemas, isso não quer dizer que nós não tenhamos até tragédias em nossas vidas, isso quer dizer que eu tudo posso naquele que me fortalece. É isto que significa. Nós não somos triunfalistas, mas nós cremos que a vitória final pertence a nós. Por quê? Porque nós temos a vitória que Ele nos concede. Ele é o leão da tribo de Judá, que venceu. Ele não vencerá, ele já venceu. Não é uma hipótese, é um fato. A vitória já foi consumada, nós já temos a vitória. Não é uma possibilidade, não, isso é uma fatalidade. Ele venceu e nós, com ele, somos mais que vencedores. É isso que a Bíblia nos ensina. E dessa maneira, porque, meus irmãos, olha, o medo nos leva a perder até o bom tino, o bom siso, o bom raciocínio. Temos medo. E o medo é um elemento que proporciona que os meus temores deixem de ser possibilidades em realidades. Diz o apóstolo Paulo: o que eu temo, isso me sobrevém. Então, nós devemos aprender a vencer, antes de vencer o problema, vencer o medo de passar pelo problema. Porque, estranhamente, o medo de um problema inexistente traz à existência o problema que não havia. Isso é bíblico. Isso acontece demais com vidas, com pessoas que, com medo de errar, erram. Você sabe que uma das coisas que me chama a atenção em certas práticas
esportivas, atléticas, digamos assim, até circenses, é que você tem que ir com decisão. Eu pratiquei atletismo, eu fiz uma das modalidades, por causa do decátulo, que eu tinha que fazer, era o salto com vara. O salto com vara é o tipo de prática esportiva que ou você tem coragem para fazer, ou você não faz. Na minha época, havia um saltador russo que ele batia inúmeros recordes e não havia vara, e de propósito ele não tomava uma vara maior, porque ele fazia algo que só ele fazia. No final da vara, ele colocava a palma da mão dele e se impulsionava numa mão só, de cabeça para baixo. Você tem ideia do que é isso? A praticamente 6 metros de altura, de cabeça para baixo. Ou você faz, porque se você tiver medo, você não pula. É como o paraquedismo. Eu nunca saltei de paraquedas. Eu não tenho curiosidade nenhuma de fazê-lo. Mas dizem que a maior parte do primeiro salto, pelo menos da PQD, dos paraquedistas do Exército, é a bondade do sargento instrutor que, com o seu boot, impulsiona em queda livre a pobre criatura. Porque não deve ser fácil. E dizem os instrutores que o segredo é o seguinte: você vai. É fácil, não é? Você vai. Você pula. Você salta. Se você tiver medo, o medo vai te dominar de tal maneira que ele pode te matar, ele pode te destruir. Meus irmãos, essa é uma comparação quase que infantil que eu estou fazendo. Mas quando você tem consciência que nenhum fio de cabelo cairá da sua cabeça sem o consentimento de Deus, e que, além de tudo isso, todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem dos que amam ao Senhor, e se nós amamos ao Senhor, é porque Ele nos amou primeiro. Então, todas as coisas cooperam para o bem destes, que Deus amou primeiro e agora amam ao Senhor, e que Deus tem reservado para Ele coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu em coração humano, mas tudo isso Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando você tem consciência de tudo isso, o medo não tem poder sobre a sua vida. Os temores. Existe uma grande diferença entre temer a Deus, e com isso eu termino, e ter medo. Porque temer a Deus nos concede algo essencial para a vida, que é sabedoria. Jesus disse: não temam ao homem, temam a Deus. Que depois da morte pode te fazer o dano. Não temam ao homem, temam a Deus. Isso não é apenas um respeito, uma reverência. Isso é mais do que isso. Isso junta-se com tudo aquilo que é prudência.
que é sujeição, que é consciência de consequência. Quando nós temos esse entendimento, então a sabedoria começa a se manifestar em nós. Veja, a prudência, ela não te faz parar. A prudência te faz avançar pisando no lugar certo, fazendo a coisa certa, da maneira certa. Isso é temor que produz sabedoria. Isso é prudência. O medo não. O medo te faz falhar. O medo te domina. Te leva, no meio de uma crise, a render-se à crise. Te leva, em vez de enfrentar o problema, a ser dominado pelo mesmo e destruído pelo mesmo. Que o Senhor derrame sobre nós o seu amor. Que você sinta o quanto você é amado, o quanto você é querido, o quanto Deus se preocupa com você e com os seus. Que você não seja dominado pelos pavores que o mundo te sujeita, pelo desconhecido. Eu li um pequeno trecho talmúdico, muito interessante, que falava de um rabino e de seus discípulos chegando à sua aldeia, numa região que atualmente é a Rússia, notadamente perseguidora dos judeus. E quando eles se aproximam da aldeia, ouvem gritos de pavor, gritos que fariam a alma gelar. E os discípulos imediatamente falam ao rabino, ao mestre, dizem: Rabino, é a tua aldeia, onde está a tua família? E há gritos lá. Ele diz: não vem de minha casa. Porque se fosse minha casa, seriam gritos de alegria. Meus irmãos, nós devemos ter esse tipo de fé. Sabedores, como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho depositado a minha fé. Sabe, o inimigo tem colocado em coração de pais medo pelos seus filhos. Tem colocado no coração de jovens medo pelo futuro da vida. Quantas pessoas, hoje, existe um espírito, você pode até mesmo perguntar à pastora Keila, que teve uma vivência como missionária na Itália, que muitos jovens italianos crentes têm medo de ter filhos. Ter filho é um ato de fé. É crer que Deus cuidará do teu filho, porque você cuida dele por um período e você não pode cuidar dele sempre. Os filhos que nós temos confiados em Deus. Quantos jovens hoje na Itália, e há jovens usando desculpa, dizendo: eu não terei filhos porque eu e minha esposa vamos nos dedicar totalmente à obra do Senhor. Deus deseja que tenhamos filhos. Se não podemos ter filhos, se um casal não pode ter filhos, que seja feita a vontade de Deus, mas se pode ter filhos, que eles tenham filhos. Isso eu não estou querendo dizer que tenham que ter inúmeros filhos sem parar, mas se puderem ter filhos, que tenham filhos. Filhos são bênção. E você não deve temer: eu não terei filhos para ter nesse mundo mau. Por isso Adão e Eva foram heróis da fé. Por que Adão e Eva foram heróis da fé? Porque ouviram da boca do próprio Deus
as dificuldades que haveria por causa do seu pecado, que multiplicaria as dores de parto, que teriam problemas, que teriam dificuldades, que no suor do rosto que ele comeria o seu pão, que tudo isso, havia um mundo vil, mau diante deles, mas eles tiveram filhos. Isto é fé. Quando nasce Moisés, nasceu no pior momento. Faraó tinha um decreto: nasceu varão, será morto. Nasce, eles escondem. Mas depois que não podem mais esconder, que é impossível esconder, eles entregam o seu filho na mão de Deus. E olha, meus irmãos, quando nós entregamos os nossos filhos na mão de Deus, Deus cuida melhor deles do que nós. Porque aconteceu que aquele que queria matá-lo alimentou, aquele que queria matá-lo educou. E Faraó não podia imaginar que ele estava cuidando, que ele estava alimentando, que ele estava ensinando, que ele estava capacitando o homem que libertaria todo Israel pelo poder da mão do Senhor. Por quê? Porque seus pais tiveram a coragem de dar ao filho, venceram o seu medo, entenderam: eu amo o meu filho, mas Deus ama ainda mais o meu filho. Eu quero dizer a você que é pai, eu quero dizer a você que é mãe, você pode amar o filho, mas Deus ama muito mais o seu filho do que você ama, e Deus fará o melhor pelos seus filhos. Não tenha medo, viva esse verdadeiro amor, que é o amor de Deus por nós. Que esse amor vai expulsar, vai lançar fora, que ele não mais vai ficar dentro, não mais vai ficar dentro de nossas vidas, dentro de nossas almas, dentro de nossas casas, dentro de nossa cidade, dentro da nossa nação. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Senhor, nosso Deus, nós queremos nos entregar em suas mãos. E queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Queremos te pedir, ó Senhor, que o Senhor possa manifestar aqui um batismo de amor. Todos nós nos sintamos amados por Ti, mimados por Deus, cuidados pelo Todo-Poderoso. E nós enxergaremos, como disse Davi: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não só na vida pós-morte, mas na terra dos viventes. Nós veremos a bondade do Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém.